Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma semana começando e mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com você o meu devocional, que é uma palavra de Deus que eu creio que vai edificar a tua vida, abençoar a tua semana e no nome de Jesus vai despertar você para o melhor de Deus, amém? No Maná de Graça dessa semana eu quero falar a respeito de onde as promessas do Senhor se cumprem nas nossas vidas, amém? Mas antes eu quero lembrar você que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é o cumprimento das promessas que o Senhor nos fez, das palavras que Ele nos deu, e Ele não vai deixar nenhuma delas cair por terra para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas, amém? Mas onde essas palavras que o Senhor nos deu, essas promessas que o Senhor nos fez, irão se cumprir nas nossas vidas? É disso que nós vamos falar nessa semana aqui no Maná de Graça, amém? Para isso, meu amado, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 7, que diz assim: No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Verso 9. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Amém? Querido, as promessas de Deus trata-se da vontade do Senhor para as nossas vidas. E como eu sempre falo aqui no canal, a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita, como está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém? E a gente sempre, está falando aqui no início dos nossos vídeos que o melhor de Deus está por vir, e o melhor de Deus é o cumprimento das promessas dele para as nossas vidas, das palavras que ele já nos deu, E a gente sempre fala, creia, persevere, confia no Senhor, porque ele vai cumprir todas elas. Porém, as promessas que o Senhor nos deu, ela não se cumpre em qualquer lugar, querido. Deus nos dá promessas, mas de acordo com o que esse texto está dizendo, ele não dá promessa para qualquer um. Ele dá promessa para aqueles que buscam a sua presença. Ele dá promessa para aqueles que se aproximam dele. Ele faz promessas, querido, para as pessoas que creem no seu nome. Ele dá promessas, porém, muitas pessoas recebem essas promessas e não perseveram na presença dele. Muitas pessoas recebem as promessas e vai viver a vida de qualquer jeito. Elas querem justificar, a sua conduta errada em algumas situações, começam a correr atrás de ventos de doutrina e se afastam da presença de Deus e vivem a palavra de Deus de qualquer jeito e ficam esperando que Deus cumpra essa palavra. A minha Bíblia está escrito lá no capítulo 18 de Salmos, no versículo 25, que ele se mostra, ele se revela, depende da versão, ele se mostra ou se revela fiel para aqueles que são fiéis. Então, amado, se ele te disser, ou te der uma promessa, ele vai cumprir essa promessa. Porém, para que ele cumpra essa promessa, você precisa estar no lugar certo. Aonde que é esse lugar? Na presença dele. Porque se você decidir, você recebe a promessa, e você decide que você não vai mais viver a palavra de Deus como ela é, você vai viver de qualquer jeito, você começa a correr atrás de ventos de doutrina porque aquilo te satisfaz. Então aqui no versículo 9 diz assim: no momento em que eu falar de um agente de um reino para o edificar e para plantar, ou seja, no momento que eu der uma promessa de edificação, de bênção para um agente ou para um reino, que Deus ele fez a promessa para essa gente, para esse reino, porque eles estavam fazendo o bem.
eles estavam na presença de Deus, eles estavam vivendo diante de Deus, buscando a presença de Deus. Mas o verso 10 diz: mas se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ou seja, eu fiz uma promessa, mas se você fizer o que é mal diante dos meus olhos, eu não vou cumprir essa promessa. Eu me arrependo de ter te feito essa promessa. Então, se Deus não vai cumprir essa promessa. Falou, não, mas Deus não pode fazer, querido. Deus pode fazer qualquer coisa e Ele não precisa dar satisfação para ninguém. A palavra de Deus diz que seja Ele, né, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Ainda que Ele faça alguma coisa que você não concorde, Ele é soberano, Ele está certo e você é errado. Então, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos permanecer na presença dEle, buscando a presença dEle. Querido, a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7 diz isso. Então, querido, o que significa isso? Se nós não andamos por vista, nós precisamos ser guiados. Se nossos olhos não nos guiam, nós precisamos ser guiados por alguma coisa. O quê? Pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor. Por isso que ele está dizendo, se você não der ouvidos à minha voz, porque quando a gente dá ouvidos à voz do Senhor, nós vamos na direção dessa voz, ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo nada. Nós vamos na direção dessa voz e o resultado final é o cumprimento dessas palavras, dessas promessas que o Senhor nos fez. Amém? Então a mensagem de Deus para você nessa semana é, querido, persevere na presença de Deus. Seja guiado pela voz do Senhor. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, continue em direção à voz que você está ouvindo da parte do Senhor. E o resultado disso será o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Amém? E você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meu querido? Para a gente poder encerrar, eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui, mesmo no livro do profeta Jeremias, está lá no capítulo 29, meu amado, no versículo 11. É um texto que eu também cito bastante, que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Eu tenho certeza que você espera algo maravilhoso, e é exatamente isso que o Senhor vai fazer. Amém? E eu creio também que numa proporção muito maior do que você pede ou pensa. Então, meu amado, persevere, creia, e você experimentará qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o cumprimento das promessas que Ele nos fez. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque se o Senhor nos deu promessas, é porque o Senhor se agrada de nós. E nós queremos perseverar na tua presença, na direção que o Senhor tem nos dado, na direção que a tua voz nos dá, Senhor. Então nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer, Senhor, nessa direção. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor. Meu Deus, o desejo do nosso coração é que, em primeiro lugar, o Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, ó Pai. Depois, ó Deus, nós sabemos que as outras coisas nos serão acrescentadas, ó Pai. Por isso, Senhor, seja conosco, seja com meu irmão, com a minha irmã. O Senhor sabe quais são as suas dificuldades, quais têm sido as suas lutas. O Senhor sabe, ó Deus, quais os problemas que Ele terá, ó Deus, que resolver nessa semana. O Senhor sabe, ó Deus, quais os desafios que o esperam, Senhor Deus, nessa semana. E eu quero, Senhor Deus, no nome de Jesus, me unir a Ele em oração. Tua palavra diz, ó Deus, lá em Mateus 18, 19, que quando duas pessoas concordam acerca de alguma coisa que porventura pedem, o Senhor nos concede. Então, Pai, eu quero me unir a Ele em oração e concordar com aquilo que tem sido o motivo da sua oração,
para que nessa semana ele seja surpreendido, ó Deus, com as boas notícias, ó Deus, que são as respostas dessas orações, ó Pai. No nome de Jesus, seja conosco, meu Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a perseverar em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Entendeu a mensagem de Deus para a tua vida? Ele te deu promessas, mas persevere na presença dEle. Continue firme na presença dEle. Prossiga para o alvo. Seja guiado pela voz do Senhor, não pelo que está diante de você, mas vá em direção à voz que você está ouvindo do Senhor, e as promessas dele irão se cumprir na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, meu querido, no nome de Jesus eu te peço, se inscreva, compartilhe essas mensagens com as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que elas também irão edificar os teus amigos, os teus parentes, as pessoas que trabalham contigo, no nome de Jesus. Amém? E também peça para elas se inscreverem aqui no nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço, meu querido. Até semana que vem, no nome de Jesus.